Olá, olá a todos, bem-vindos. Hoje é quinta-feira, dia 12, né? Dia 12 de junho, e hoje nós vamos falar do laptop da morte, de como falsa inteligência pode levar a uma guerra nuclear. Em 2005, o então diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, era o egípcio Mohammad al-Baradei. Ele recebeu, através de Estados Unidos e de serviços de inteligência da CIA, na verdade, mas a CIA entregou documentos que teriam saído de um laptop de alguém envolvido com o projeto nuclear iraniano e que conteriam esses documentos a prova de que o Irã tinha um programa nuclear para fins militares. Então, a CIA, no começo, entrega os documentos, mas não quer revelar de onde vieram esses documentos. E, com base nisso, eu lembro, porque já tenho idade para isso e já acompanhava a questão nuclear iraniana desde o seu comecinho. A partir disso, isso tomou os noticiários, tomou as discussões diplomáticas, as discussões entre os países, era a prova definitiva da má-fé do Irã, de como ele estava preparando para ter armas nucleares. Depois de um tempo, não muito tempo, revelou-se que os documentos não eram críveis, não tinham credibilidade, e a maior probabilidade era a de que esses documentos e o laptop, se é que o laptop existia, né, eles teriam sido entregues à CIA por um grupo de oposição iraniano, listado como grupo terrorista, inclusive no Ocidente, chamado Mujahedin al-Khalq, e que não teria sido a primeira vez que esse grupo, Mujahedin al-Khalq, teria servido como pombo-correio entre o Mossad e agências internacionais, outros serviços de inteligência. Quer dizer, que quando Israel queria passar para frente alguma inteligência falsa ou verdadeira, que eles muitas vezes se serviam do Mujahedin al-Khalq, esse grupo de oposição iraniano, para passar a informação para frente, sem que alguém pudesse apontar diretamente para Israel, ainda que as pessoas pudessem imaginar que a fonte primeira era Israel, mas que pelo menos ficaria uma dúvida sobre a origem final. Então, se descobriu, depois de algum tempo, que o chamado laptop da morte era falso, não era crível, que as informações não tinham saído de alguém que estava, de fato, envolvido com o projeto nuclear iraniano, que era tudo fabricação, e que essa fabricação servia para despistar a agência internacional, para fazer com que os seus relatórios ficassem mais duros contra o Irã, para fazer com que as suas investigações ficassem mais duras e para fazer com que a posição de todos os países, na época, os que estavam mais próximos de alguma negociação com o Irã eram os europeus, para fazer com que esses países todos recuassem e comprassem a tese do programa nuclear para fins militares. Por que o laptop foi chamado de o laptop da morte? Porque ele, em princípio, estaria revelando a cena cataclísmica que o Irã estava se preparando a produzir, né, já que ele estava atrás de uma arma atômica que ele um dia usaria de modo genocida. Por que eu lembro disto agora? Tá? Primeiro, sim, o meu grande tema, como vocês sabem, e se vocês clicarem aqui no
no QR Code, vocês verão os links para todas as redes e as plataformas, e vocês verão que uma das minhas ideias centrais, um dos meus motes centrais é a ideia de cegueira seletiva daquilo que a gente vê e daquilo que a gente não vê, daquilo que a gente lembra, daquilo que a gente não lembra. Nesse momento, é muito importante a gente lembrar que este momento aconteceu em 2005 e que nós soubemos, com provas irrefutáveis, que aquelas informações eram falsas, mas que no primeiro momento todo mundo estava disposto a acreditar naquela informação. Por quê? Porque eu acho que estamos vivendo um momento parecido de novo, tá? Estamos vivendo, portanto, o laptop da morte 2. Não exatamente do mesmo modo, mas de modo parecido. Então, lembremos que há um padrão aí, e isso não é só com a Agência Internacional de Energia Atômica, mas é também com ela, há um padrão de que Israel fornece informações falsas, especialmente no que se relaciona ao Irã, e aí deixa o mundo lidar e se comportar como se aquelas informações fossem verdadeiras. Então, hoje, por que eu estou lembrando disto hoje? Tá? Porque ontem, e eu vou falar sobre isso com mais detalhes, ontem vou falar de um contexto hoje que parece nos aproximar de uma guerra, ou então, pelo menos, o jogo de xadrez que está sendo jogado e que pode levar a uma guerra ou que pode evitar uma guerra, entrou agora numa fase aguda e muitas coisas aconteceram em tempos, num timing, né, num tempo muito suspeito, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e aí vocês percebem que está todo mundo jogando, nesse momento, suas principais peças. Uma das peças, uma das coisas que aconteceram nesse timing tão precioso é o fato de que ontem a Agência Internacional de Energia Atômica aprovou um relatório, né? A Agência Internacional de Energia Atômica, só para lembrar, é uma organização internacional que cuida, né, de controlar os programas de energia atômica do mundo inteiro, mas, sobretudo, daqueles países que fazem parte de um tratado, que é o Tratado de Não Proliferação Nuclear, e que tem, por serem parte desse tratado, tem que fazer acordos secundários com a agência, que dão à agência o direito de ir lá e fiscalizar esses países. Então, só para contexto e já de cara, o Irã faz parte do TNP e, por isso, ele é inspecionado pela agência. Israel não é parte do TNP, aceita inspeções da agência apenas em uma instalação deles, e isso é provavelmente só para jogar poeira nos nossos olhos e dizer, olha, nós também somos investigados pela agência, mas eles não permitem a investigação em lugares outros que não uma única instalação. Então, o Irã tem a obrigação de se submeter às verificações, o Israel não tem, e isso é muito importante, portanto, a relação de Irã com a agência deve ser muito mais íntima, muito mais próxima do que a relação da agência com Israel, uma vez que Israel nem sequer faz parte do tratado e nem sequer se compromete com a não proliferação nuclear. Agora, ontem, então, a agência soltou um relatório em que, pela primeira vez, a linguagem desse relatório diz claramente que o Irã não estaria cumprindo com as suas obrigações em relação ao acordo de inspeções, certo? Que eles não estariam permitindo as inspeções
como deveriam, e que isso criava uma desconfiança maior ainda em relação à possível existência de um projeto de armas nucleares. Tá? A agência já fez muitos relatórios sobre o Irã, inclusive porque eles inspecionam muito o Irã. Hoje eu estava vendo um número de que um quarto, quase um terço de toda a atividade de inspeção da agência é concentrada no Irã. Tá? Então, todo o resto do mundo recebe inspeções que significam talvez 70%, talvez 75% da atividade da agência, e 25% a 30% são concentradas, essas atividades, no Irã. Então, é certamente o país mais inspecionado, mais fiscalizado no que diz respeito ao seu programa nuclear, quando há centenas, aliás, centenas não, mas mais de uma centena de países a serem fiscalizados. Tá? Então, é um em mais de 100. Agora, essa resolução de ontem, ou esse relatório, né, foi apresentado para votação por França, Reino Unido e Alemanha, mais os Estados Unidos. Já já eu direi por que isto é relevante. Tá? Então, esses países apresentaram esse relatório com a intenção de fazer com que, pela primeira vez em mais de 20 anos de inspeções no Irã, realmente saísse uma linguagem tão forte de que o Irã não está colaborando, não está cumprindo, quando, em outras ocasiões, os relatórios vinham com maior ou menor ênfase na desconfiança, mas nunca dizendo que o Irã não estava cumprindo, porque ele, na verdade, sempre cumpriu. Agora, o elemento central para levar a esta linguagem nesse relatório é o fato de que a agência diz, o seu diretor-geral, os seus inspetores, né, dizem que haveria locais no Irã em que teria havido atividade nuclear e que esses lugares não teriam sido revelados à agência, e que em alguns lugares eles encontraram, por exemplo, sobras de material nuclear, e que essas sobras não teriam sido explicadas. Tá? O Irã diz, e não é segredo para ninguém, que essas informações que teriam revelado a existência desses lugares e dessas sobras teriam vindo de Israel, e que o próprio Netanyahu, em 2018, teria revelado uma operação em que a inteligência israelense teria descoberto esses lugares e esses resíduos, né? Apresentou esses resultados da sua inteligência para o Trump, ajudou o Trump a sair do acordo nuclear que tinha sido firmado entre Irã, Estados Unidos e os países europeus, mais a China e a Rússia, né? E levou informações, digamos, entre aspas, inteligência para a Agência Internacional de Energia Atômica. Os iranianos, desde então, têm dito que essas informações não são confiáveis porque elas decorrem de inteligência israelense e de que a informação pode, inclusive, ter sido plantada pelos israelenses, que nada teria impedido isto, e que, portanto, não era verdade. Claro, o que ajuda os iranianos nesse caso? Ajuda o fato de que já aconteceu outras vezes e, por exemplo, em 2005, revelou-se a falsidade da informação sobre o chamado laptop da morte. Para sustentar esta informação sobre o laptop da morte e sobre a sua falsidade, eu recomendo que vocês quem quiser, dê uma olhada no livro
A Era da Ilusão, escrito por Muhammad Baradei, El Baradei, né? Que era justamente o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, fez muitos desses relatórios sobre as inspeções no Irã, fez outros sobre inspeções na Líbia, sobre inspeções no Sudão, sobre inspeções no Iraque. Ele conta nesse livro, são vários ensaios, vários textos em que ele fala desses vários casos, e há 4 textos sobre o Irã, muito reveladores não só sobre a possível falsidade da informação que é recebida, como também pela pressão que é feita sobre esses funcionários internacionais para que eles digam aquilo que, por exemplo, os Estados Unidos querem que eles digam. O Baradei não mede palavras ao dizer que ele recebeu instruções muito claras da Hillary Clinton, então secretária de Estado americano, dizendo que ele precisava engrossar o tom dos seus relatórios contra o Irã, ou então ele teria que perder a sua posição como diretor-geral. Ele perdeu a posição, entrou então um novo diretor-geral mais disposto a escrever na língua que os Estados Unidos queriam ver escrita. Era um japonês, o Amano, e depois, ao que tudo indica, entrou um argentino, que é o Rafael Grossi, que parece ainda mais disposto a escrever não só o que os Estados Unidos querem, mas também o que Israel quer. Isso será um outro tema da minha fala ainda hoje. Então, é só para lembrar que tivemos o laptop da morte 1, revelou-se falso, e agora, muito possivelmente, com base em informação tão falsa quanto aquela do laptop da morte, há hoje uma acusação, uma pressão muito mais forte sobre o Irã, e uma parte dessa pressão está no relatório votado pela agência agora, né? Então, estamos diante de uma crescente aí, de uma escalada preocupante. Claro, pode ser apenas parte de um jogo, digamos, muito duro, né, de política, muito relevante para ver se a gente vai parar num acordo ou se nós vamos parar numa guerra, tá? Então, o que são os outros temas que coincidem agora? Temos, então, essa questão de uma pressão diplomática muito forte e muito coordenada, tá? Então, tem o timing desse novo relatório e a votação que, pela primeira vez, condenou o Irã, tá? Esse relatório que foi votado, ele teve 19 votos a favor, 3 votos contra. Isso é muito relevante, tá? Os 3 votos contra são da China, da Rússia e de Guiné-Bissau. Não, deixa depois eu confirmar, tá? Mas é isso, é da Guiné-Bissau, tá? Se eu tiver errado, depois a gente corrige, tá? Mas percebam, muito importante que China e Rússia tenham votado contra, tá? Isso é muito significativo. Ou seja, eles não compraram a tese, não acreditam no relatório, acreditam que ele não é equilibrado, que ele não é fundado em verdade. Quem votou a favor foram basicamente os países que apresentaram, então, os Estados Unidos, França, Reino Unido, Alemanha, outros países europeus, Espanha,
Austrália, Canadá, ou seja, o que numa linguagem comum hoje em dia vem sendo chamado de o Ocidente coletivo. Tá? Se vocês pegarem o Sul global, aí ele praticamente, na sua inteireza, se vocês pegarem BRICS, eles se abstiveram de votar. Tá? Então, Brasil, a Argentina não, porque a Argentina considera provavelmente que faz parte do norte global, né, e do ocidente coletivo, alinhado com Israel e com os Estados Unidos, então votou a favor, mas de resto, Índia, Paquistão, África do Sul, Brasil, Tailândia, certo? Todos se abstiveram, e num caso assim, essa abstenção é um sinal claro de que eles não compraram a tese, mas também que, em termos de política e de diplomacia, não dá para bater de frente tão fortemente com os países que estão apoiando o relatório. Tá? Então, a distribuição dos votos aqui é muito importante. Tá? Depois, o Rafael Grossi, o diretor-geral da IEA, ele, no dia em que ele ia soltar o relatório, ou um dia antes, né, que ele ia apresentar para a reunião dos governadores da agência, ele resolveu dar uma entrevista única, e ele deu essa entrevista para o Jerusalem Post. Então, muitos veículos de imprensa de outros lugares do mundo, inclusive da região do Oriente Médio, não necessariamente iranianos, dizem: bom, estamos tentando uma entrevista com o Grossi há muito tempo, porque será que ele resolveu prestigiar apenas um veículo de informação, que é o Jerusalem Post, que é alinhado com a política israelense, e por que ele acha que o principal público a quem ele deve se dirigir num momento como esse é o público israelense, não o público do resto do mundo. Então, isso reforça um pouco as evidências, né, de que o Grossi tem uma ligação antiga com Israel, e que talvez ele seja merecedor de uma acusação já de longo prazo, né, que vem desde 2016, de que ele colaboraria especialmente com os israelenses, de que os israelenses teriam acesso às informações obtidas pela agência nas suas investigações no Irã. Quer dizer, a agência vai lá, investiga o Irã, essas informações são sigilosas, mas, de algum modo, elas chegam a Israel, Israel toma conhecimento, inclusive de trocas de e-mails entre o Irã e a agência, certo? Então, há uma desconfiança sobre isso, ela é reforçada por esta entrevista, além de ter sido reforçada, para mim, já em 2022, quando o Rafael Grossi resolveu ir fazer uma visita a Israel, e, entre outras coisas, para discutir o programa nuclear iraniano, certo? Então, tem aí uma frente diplomática importante, e que tem uma projeção aí, né, para o que virá adiante. Eu já conto o que mais há em relação a essa frente diplomática. Depois, do lado dos iranianos, né, os iranianos vêm soltando resultados de novos testes com novas armas para indicar para os israelenses, para os americanos e para os europeus que, olha, não vai ser tão fácil atacar a gente tem como responder. Depois, ontem e hoje, os americanos revelaram que estão retirando pessoal americano da sua embaixada no Iraque.
e também uma parte das suas tropas. Então, para quem olha a região como um todo, diz: opa, estamos no meio das negociações, os israelenses e a agência internacional diz que o Irã tem um programa e que eles não estão cumprindo, os americanos estão discutindo o programa nuclear com os iranianos, tem uma ameaça de guerra no ar, e aí os americanos dizem: vamos tirar o nosso pessoal do Iraque. Isso é um sinal, opa, de que talvez a guerra esteja às nossas portas mesmo, se não, por que será que os Estados Unidos estariam tirando seu pessoal do Iraque, que é ali do lado, né, do Irã? Ou seja, se o Irã fosse retalhar um ataque americano, entre outros lugares, talvez ele retalhasse as forças americanas presentes no Iraque, né? Claro, isso pode ser apenas um elemento de pressão ou pode ser realmente um cuidado que os americanos estão tomando, mas aconteceu e então todo mundo fica de olho. E o ataque, as ameaças de atacar as instalações iranianas continuam totalmente atuais, né? Os israelenses continuam a falar disso, os americanos falam disso, tem muita gente querendo fazer isto, tá? Agora, a outra coisa que o Irã também fez e que tem um timing muito importante, eu falei sobre isso num vídeo de anteontem, né, que eu chamei de Israel hackeado. Os iranianos disseram ter obtido muitas informações sobre o programa nuclear israelense, sobre a localização das armas, sobre colaboração dos países ocidentais com Israel nesse programa, e documentos específicos sobre o acesso que Israel teria tido a informações sobre o programa iraniano através da agência, através do Rafael Grossi, e documentos sobre a interação entre o Grossi e representantes israelenses na agência e fora dela. Isso aqui é uma foto tal qual eu a recebi, de documentos que estão circulando na imprensa. Vocês veem que estão escritos em hebraico, mas que seriam trocas entre o Grossi ou documentando as trocas entre o Grossi e israelenses, né, funcionários, diplomatas israelenses. A ser traduzido, eu vi isso circulando em imprensa em lugares onde já se pôde, né, traduzir o conteúdo e que mostram essa relação, mostram essa troca. O próprio Grossi, quando deu a sua entrevista para o Jerusalém Post ali, ele diz que era verdade que o Irã tinha tomado posse de documentos que seriam, digamos, privativos da agência e que isto não era uma coisa boa, certo? Ele não disse mais do que isso, mas ele estava se referindo a isto que o Irã teria conseguido em Israel, ou seja, se os documentos são próprios da agência, são documentos que têm a ver com a troca entre israelenses e o Grossi e a agência, e que demonstram essa intimidade imprópria, né, entre o diretor-geral dessa agência, num tema tão sensível como esse do nuclear iraniano, com o arqui-inimigo do Irã, certo? Ou seja, perde credibilidade, perde, digamos, a imagem, né, de correção, de legitimidade, tá? Então, o Irã teria obtido esses documentos. Esses documentos que estão agora na foto são a primeira parte dos documentos que estão sendo revelados pelo Irã. A gente não sabe quanto eles vão revelar, mas isso eles revelaram hoje, tá? Então, que mostram essa... O Irã, é claro, já sabia que na reunião da IEA havia a probabilidade dos europeus apresentarem esta
esta resolução condenatória, digamos, esse relatório condenatório, e eles se anteciparam dizendo, olha, mas não dá para confiar nesse relatório porque está aqui a intimidade excessiva do diretor-geral, ou seja, de quem escreve o relatório, com Israel, está aqui a pouca credibilidade da informação que teria baseado as conclusões da agência em informações que vieram ou teriam vindo de Israel. Tá? Então, e aqui o Irã tem uma acusação muito importante, tá? Que vocês sabem que durante anos Israel fez uma campanha, né, de assassinato de físicos, de cientistas que trabalhavam no programa nuclear iraniano. Quando eu estive no Irã recentemente, você vai a um museu que eles têm, um museu da Revolução e da Guerra, e ali você vê os vários carros, sabe, carros simples de físicos, de caras que eram trabalhadores, né, cientistas, que foram mortos por Israel confessadamente, quer dizer, não é que... E que o Irã diz Israel só tinha acesso aos nomes desses físicos, desses cientistas, por ter acesso às informações da agência internacional, porque ela conversava com essas pessoas, entrevistava, então Israel teria sabido o nome dessas pessoas, depois poderia ter ido lá e matado. Tá? Então, agora temos, mais uma vez, toda a informação em que está baseado esse relatório do Grossi, para mim, perde muito da sua credibilidade, porque eu conheço o passado, né? Conheço as histórias contadas pelo Barada e conheço outros casos parecidos, só para a gente ter uma referência brasileira. A gente pode se lembrar, por exemplo, do caso do Bustani, que era um diplomata brasileiro, um embaixador brasileiro, que era diretor-geral da Agência de Armas Químicas, né, da ONU, e que ele diz, está muito claro, a gente conhece essa história, o Bolton chegou para ele e falou, olha, você vai ter que dizer o que a gente quer que você diga sobre as armas químicas no Iraque. E ele falou que não. Aí o Bolton falou, então você vai deixar de ser o diretor-geral da Agência de Energia de Armas Químicas. Tá? Então, não é que isso daqui não é um caso único em que, nossa, só nesse caso alguém teria plantado informações para influenciar o comportamento de organizações. Todo mundo sabe disso e todo mundo, mesmo assim, caminha com sabe, a operação como se a organização fosse totalmente, sabe, digna de confiança, quando, na verdade, as pessoas sabem que é um processo político que está sendo jogado e que uma boa parte desse jogo é sujo, e, mesmo assim, eles vão em diante. Então, isso já aconteceu muitas vezes, já aconteceu com o Iraque, já justificou uma guerra contra o Iraque. Então, não há nada que impeça que isso venha a ser usado para justificar uma guerra contra o Irã. Tá? Então, por que tudo isso se junta agora e com o que mais isso se junta agora? Primeiro, eu falei, né, que Israel estava vivendo uma crise política interna e que ontem o Netanyahu, eu falei num vídeo anterior, né, que o Netanyahu estava enfrentando a possibilidade de ter uma convocação de eleições antecipadas. Ele conseguiu bloquear essa tentativa no Knesset, no parlamento israelense, mas não há dúvidas de que ele está sob pressão, não só por isso, ele está sob pressão por outras coisas, como, por exemplo, a perda de soldados, a desistência de muitos militares de lutar, o fato de que muitos reservistas não se apresentam, a opinião pública mundial, o que vocês quiserem, mas isso, a revelação por parte do Irã conversa com essa pressão,
Mas, por outro lado, o Netanyahu, que está tanto sob pressão, para ele, provavelmente, a saída ideal, a saída dos sonhos dele, é conseguir começar uma guerra contra o Irã e fazer com que os Estados Unidos participem com ele desta guerra. Tá? Ele está tentando convencer os Estados Unidos a não fazerem um acordo com o Irã e a participar com ele de um ataque contra o Irã. A outra coisa é que tem uma janela diplomática que vai, aos poucos, se fechando. Tá? O que isto quer dizer? Agora, no domingo, haverá a sexta rodada de negociações entre Irã e Estados Unidos sobre o programa nuclear iraniano. Essa rodada parece que vai ser muito especialmente importante, tá? Porque eles teriam avançado em várias coisas e agora precisam saber se tem chance de acordo ou se não tem chance de acordo. Então, que o relatório da IA saia na véspera ou na antivéspera da negociação é muito revelador. Isso daqui é para colocar pressão sobre o Irã. O Irã revelar que ele teve acesso a informações sobre o Ocidente, colaborando com Israel no seu programa nuclear militar, também não é coincidência, é para botar pressão sobre os ocidentais e sobre os Estados Unidos para dizer, olha, eu sei de coisas que talvez vocês não queiram que o mundo fique sabendo, certo? Então, cada um está jogando as suas cartas. Além dessa, digamos, desse prazo aí, né? Das negociações entre americanos e iranianos, né? Há também a questão de que o acordo nuclear de 2015 ele termina em outubro deste ano e os europeus, Alemanha, França e Reino Unido, eles têm um prazo para tomar uma decisão que não é muito longo e é um prazo para chegar diante do Conselho de Segurança da ONU e dizer para o Conselho de Segurança que o Irã não está cumprindo o acordo de 2015. Tá? Eles anteciparam que eles podem fazer isso, né? Porque é exatamente o que eles colocaram no relatório da IAEA ontem. Isso é um primeiro passo para dizer que quando chegar o momento, eles vão ao Conselho de Segurança para dizer que o Irã não está cumprindo. Tá? O que acontece se eles disserem que ele não está cumprindo? A Rússia e a China provavelmente não vão concordar, mas eles não terão como barrar um retorno às sanções impostas pela ONU. Ou seja, as sanções que foram suspensas em 2015 voltam a valer automaticamente, porque isso daqui não é submetido a uma votação do Conselho de Segurança. Basta eles reclamarem, se não houver consenso entre eles, as sanções voltam. Tá? Eles têm que tomar essa decisão, ela é uma decisão crítica. Os europeus, por um lado, têm um incentivo para fazer isto, porque eles estão afastados, estão escanteados na negociação com os iranianos, os americanos estão fazendo a negociação sozinhos. Se houver um acordo, as vantagens vão ser para os americanos, não vão ser para os europeus. Mas, por outro lado, apresentar isso no Conselho de Segurança pode fazer com que o Irã responda muito fortemente. A resposta do Irã provavelmente vai ser a de sair do TNP, sair do Tratado de Não Proliferação Nuclear, e isto pode nos aproximar muito de uma guerra. Então, é uma decisão crítica a ser tomada pela Europa e talvez eles não tenham, digamos, força suficiente para fazer essa escolha se houver um acordo entre iranianos e americanos. Mas se não houver um acordo, essa escolha fica mais fácil de fazer e aí nós caminhamos rumo ao desconhecido. Então, também esse timing é muito importante. O relatório de ontem colabora para colocar mais pressão
sobre o Irã e sobre os Estados Unidos, no sentido de que eles também querem uma... Então, assim, vocês vejam que as organizações internacionais nem sempre funcionam exatamente como deveriam. Muitas vezes elas se deixam influenciar por jogos de poder, por penetração de poderes, por alinhamentos políticos, por informações falsas. Essa é uma prova, uma instância muito infeliz em que isso acontece, especialmente para alguém como eu, que sou professor de Direito Internacional, ter que olhar para isso acontecendo e ver como nem sempre dá para confiar, né? Então, temo eu que, primeiro, assim, a nossa cegueira continua, tá? Porque, assim como ninguém está lembrando do episódio do laptop da morte, hoje provavelmente todo mundo vai estar noticiando o fato de que veio um relatório muito forte condenando o Irã, e então as provas contra o Irã são contundentes. Eu tenho visto esse discurso desde 2005 e é sempre a mesma coisa, tá? Só que ninguém ainda acordou. Eu não vejo a nossa imprensa, os nossos jornalistas dizendo: pô, já vi esse filme antes e nunca foi verdade, como é que é a verdade agora, né? Então, é muito triste do ponto de vista do funcionamento do sistema e das organizações internacionais, porque vocês veem como elas são penetradas pelo jogo da política, né? E, finalmente, faz parte também do que eu tenho chamado de a erosão do sistema internacional, em que todas as instituições estão sendo colocadas em xeque, sobretudo, né, hoje em dia, pela questão da Palestina. Os tribunais estão em xeque, as organizações internacionais, as organizações humanitárias, os princípios que, em princípio, regeriam o direito internacional, a guerra na Ucrânia também, e esse tema do acordo nuclear, ou do tema nuclear iraniano, que realmente nos coloca diante do risco de um confronto que pode chegar a ser nuclear, com base em, sabe, pequenas, pequenos jogos de espionagem e de intimidade inapropriada entre funcionários internacionais e determinados países. Muito obrigado, por hoje é isto. Estou tentando manter os vídeos um pouco mais curtos. Por favor, quem ainda não segue o canal, siga, ative as notificações, faça seus comentários, suas críticas, contribua se puder, e vamos nos falando. Forte abraço.